Senhoras e senhores deputados, vamos reiniciar a nossa reunião, ou seja, passar ao ponto 2, uma audiência da Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave. Isto tem a ver com uma classificação do mapa rural. Já temos connosco o Sr. José da Mota Alves, que é o presidente da referida associação, e Sérgio Mano, que é vereador da Câmara Municipal de Esposende. Cumprimento e agradeço a vossa disponibilidade. Agendámos logo que possível esta reunião por vós solicitada, a fim de poderem aqui equacionar os constrangimentos que existem relativos a esta classificação do mapa rural. Eu só vos dar aqui uma breve nota de funcionamento, ou seja, vocês terão 10 a 15 minutos para uma intervenção inicial, explicar os propósitos deste pedido de audiência, as razões, os constrangimentos, enfim, o que se vos aprover dizer sobre esta matéria. Não sei se querem dividir o tempo, se é só uma intervenção, como queiram, basta dar-me uma indicação. E depois darei a palavra aos grupos parlamentares que farão as questões que entenderem nos tempos que estão estipulados por essa grelha e depois devolvo a palavra para responder às questões formuladas pelos seus deputados e assim, certo e garantidamente, ficarão todos munidos com mais informação para utilizarem os instrumentos parlamentares que têm ao seu dispor para intervir nesta situação. Por isso, sem mais demoras, dou a palavra, dizendo assim, ao Sr. José da Mota Alves, que é o presidente da associação. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me naturalmente que, na sua pessoa, cumprimento todos os senhores deputados desta Comissão Parlamentar, começando por agradecer, portanto, ao Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Agricultura e Pescas ter concedido esta audiência e num prazo tão curto quanto naturalmente lhe foi possível, dando a possibilidade para que neste momento possamos refletir sobre um tema de importante relevância para um setor que urge assegurar sempre mais o seu dinamismo, a produtividade agrícola, a atividade económica e a manutenção de pessoas residentes nos territórios rurais e também nos territórios de baixa densidade. A celeridade do pedido e a aceitação prende-se com o facto dos grupos de ação local terem apresentado a sua candidatura às estratégias de desenvolvimento local e encontrarem-se, muitos deles, na fase de audiência prévia após a proposta de decisão pela Autoridade de Gestão do PEPAC Continente. Ataca como instituição responsável pelo GAL, que intervém no território do NUT 3 Cávado, abrangendo os 6 municípios, a saber, Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terres, Moura e Vila Verde, submeteu a sua candidatura à Estratégia de Desenvolvimento Local no mês de agosto passado, para o reconhecimento do Grupo de Ação Local como organismo intermédio e responsável pela alimentação do líder para o período 2021-2027 para as freguesias de características rurais dos 6 municípios. Lembro que nestas freguesias de características rurais, algumas delas fazem parte do mapa rural já aprovado em 2013 e que faz parte também do documento do PEPAC submetido a Bruxelas. Outras freguesias têm tantas ou mais características rurais do que estão no mapa rural, mas que foram também por nós incluídas na estratégia de desenvolvimento local, porque não queremos excluir naturalmente nenhuma dessas freguesias, principalmente freguesias dos concelhos de Braga e do concelho de Esposende. Para este território de intervenção inclui a totalidade das freguesias dos municípios de Amares, Terras, Moura e Vila Verde e a quase totalidade do município de Barcelos, por estarem classificadas no mapa rural como rurais. O viso concurso permitia incluir na estratégia de desenvolvimento local freguesias não classificadas como rurais, desde que justificadas, o que foi efetivamente feito. Assim foram incluídas as freguesias dos municípios de Braga e Esposende, que já faziam parte da estratégia de desenvolvimento local do PDR 2020. Mais outras freguesias destes 2 municípios que já tinham sido objeto de candidatura, mas que tínhamos sido obrigados a retirá-las por excedermos 150 mil habitantes. Isto tem naturalmente a ver com o PDR 2020. Contudo, a ATACA pretende levar o líder a todas as freguesias de características rurais da sua zona de intervenção, dando visibilidade às iniciativas que contribuirão para melhorar a qualidade de vida das populações residentes, ajudando a reduzir as assimetrias existentes entre os residentes no mundo rural e no urbano, e entre as freguesias de características semelhantes, podendo umas ser mais e outras menos isoladas, mas todas elas naturalmente de características rurais. Necessitamos de mais coesão pela inclusão e não pela exclusão dos territórios rurais e de baixa densidade,
construindo políticas de base local, com parcerias abrangentes nas mais diversas áreas sociais, económicas e culturais, devendo passar sempre por políticas de base local, nunca coartando o poder de governança das organizações da sociedade civil, como são os grupos de ação local. Como o aviso de concurso no âmbito do PEPAC Continente permitia, desde que justificado o que foi feito, ultrapassar os 200 mil habitantes e incluir freguesias sem estarem no mapa rural publicado, assim organizámos a nossa proposta, que foi sufragada pela parceria da Estratégia de Desenvolvimento Local, com novas freguesias dos municípios de Braga e Esposende, aprovada igualmente pelos órgãos executivos e deliberativos da ATACA que compõem a parceria. Todo este trabalho foi desenvolvido em colaboração com as câmaras municipais e com a CIM-CABA, que discutiram e aprovaram em Conselho Intermunicipal uma proposta com as freguesias com características rurais, em tudo semelhantes com a maioria das classificadas como rurais. Nestas freguesias não rurais, perdeu-se população entre 2011 e 2021, algumas com perdas de cerca de 10%. Ganhou-se a área agrícola em algumas delas e a população idosa aumentou e o despovoamento continua a ser uma grande preocupação. Esta preocupação com o despovoamento, com a escassez ou inexistência de investimento, com a escassez de população jovem, com a falta de serviços de proximidade, com o abandono da terra agrícola, entre muitas outras, foram a razão para terem sido incluídas todas as freguesias rurais e todas as que têm características rurais que não estão no mapa rural constante do PEPAC. Não estão naturalmente no mapa rural, não por insistência nossa, por reuniões que realizámos em Lisboa com o seu secretário de Estado, naturalmente não foi entendido pelo GPP que elas assim não fizessem parte. A ATACA, conhecedora desta realidade, consciente das preocupações da sociedade civil com o despovoamento, a inexistência de apoios financeiros que só os territórios rurais beneficiam, da falta de capacitação que só os GAL realizam, de serviços de informação de proximidade que só estas organizações efetuam, propôs em tempo a necessidade de rever o mapa rural dos concelhos de Barcelos, Braga e Esposende, tendo para isso realizado reuniões com os diversos secretários de Estado da Agricultura e com o GPP. O mapa rural foi publicado em 2009, isto quer dizer que foi o primeiro mapa rural, tendo sido alterado pelo GPP em 2013, após diligências desenvolvidas pela ATACA, mas apenas contemplar o município de Barcelos, deixando de fora Braga e Esposende, causando grandes e graves prejuízos a estes territórios e à sua população, porque se viram privados de apoios financeiros ao desenvolvimento rural. Conhecendo como conheço o território, é incompreensível esta decisão, porque urge corrigir estas desigualdades. Pretendendo-se evitar ou diminuir as assimetrias que nos querem impor, propusemos um mapa rural com as freguesias e uniões de freguesias rurais que corresponde à realidade existente, realizando para isso um estudo por uma entidade idónea que demonstrasse se tínhamos ou não razão na defesa dessas freguesias dos municípios de Braga e Esposende para serem incluídas no mapa rural. O estudo veio demonstrar que a pretensão para considerar as freguesias e uniões de freguesias como rurais, tendo como base de trabalho os critérios da OCDE, que parecem ter sido os mesmos que o GPP utilizou, é suficiente para que a Autoridade de Gestão do PEPAC do Continente reveja a sua proposta de decisão e reverta para uma decisão favorável a inclusão de todas as freguesias e uniões de freguesias propostas na candidatura da ATACA. Sejam elas consideradas e que permita que a população ultrapasse os 200 mil habitantes, como acontece com outros GAL. Naturalmente, há alguns GAL com mais de 200 mil, inclusive um GAL com mais de 300 mil. Caso não se verifique a reversão da proposta de decisão da Autoridade de Gestão do PEPAC Continente, conforme foi apresentado no contraditório na fase da audiência dos interessados, que neste momento está naturalmente em apreciação, estaremos perante uma grande injustiça. Primeiro, porque estamos a tratar de freguesias e uniões de freguesias semelhantes de modo diferente. Segundo, porque estamos a permitir que freguesias urbanas, cidades, estejam classificadas como rurais, incluídas no mapa rural, e freguesias de características rurais não estejam assim classificadas. Aqui, naturalmente, chama a atenção que há alguns concelhos de naturalidade, como o caso de Vizela ou de Passos de Ferreira, que estão na sua totalidade, incluindo as cidades classificadas como rurais. Naturalmente, estas freguesias, e algumas delas, se não fossem uniões de freguesias, teriam menos de 400 habitantes, não estão assim classificadas. Terceiro, porque temos agora freguesias que não constam do mapa rural, nem faziam parte da Estratégia de Desenvolvimento Rural do PDR 2020 e foram consideradas nas novas EDLs de outros territórios. Naturalmente que aqui chamo também a atenção
Isto para vermos também a discrepância que existe nas análises. Enquanto as nossas foram eliminadas, há naturalmente cidades, como por exemplo o caso da Guarda ou o caso da Trofa, foram agora incluídas, portanto, nas estratégias de desenvolvimento local de cada um dos seus territórios. E no nosso caso, as freguesias de características rurais foram excluídas. Quarto, porque temos agora freguesias que não constam do mapa rural nem faziam parte da estratégia de desenvolvimento local do PDR 2020, que são cidades que foram consideradas no âmbito de candidatura do PEPAC Continente, e as freguesias de União de Freguesias de Características Rurais dos municípios de Braga e Esposende foram excluídas. São estas justiças que não devem nem podem acontecer, porque se acontecer, a população, os agentes económicos, sociais e culturais deixarão de acreditar nos decisores, e quem trabalha no desenvolvimento rural, no caso dos técnicos da cooperação local integrado, desmotiva-se e apenas passará a executar, deixando de ser fazedores de novas ideias e parceiros de viagem para a construção de um país menos desigual e menos inclinado para os territórios desenvolvidos, muitos deles urbanos e outros de litoral emergente. A abordagem líder tem sido um sucesso nos territórios rurais, razão porque não queremos excluir nenhuma freguesia de características rurais, estando ou não incluídas no desatualizado mapa rural. A importância do LIDER nas freguesias rurais tem sido sentidas pelas populações, pelas microempresas agrícolas, por novos investidores em meio rural, pelos agricultores de pequena dimensão, pelas organizações da sociedade civil, devendo só julgar a contribuição que têm dado e querem continuar a dar com o trabalho iniciado há mais de 3 décadas, respondendo aos variados desafios e problemas sociais das freguesias de características rurais. Este trabalho é reconhecido nos documentos de avaliação produzidos em Portugal pela sociedade civil, parceiros e beneficiários e pelos interlocutores institucionais. A importância do líder e do papel dos grupos de ação local é igualmente reconhecido pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo Comitê Europeu das Regiões, devendo também ter o mesmo reconhecimento pelas mais altas instâncias deliberativas e executivas da República Portuguesa, pelas entidades concentradas e descentralizadas de Portugal. Os GAL trabalham para que o país seja mais coeso, mais equilibrado, mais dinâmico e mais atrativo. Para isso é necessário que os meios financeiros disponibilizados sejam reforçados, porque durante as últimas 3 décadas foram capazes de demonstrar que sabem gerir e ajudar a aplicar bem o dinheiro que é público. Para que isso aconteça é necessário um olhar diferenciador sobre as freguesias de características rurais, reforçando as políticas e apoios financeiros específicos. Caso assim não aconteça, o despovoamento continua a aumentar. O abandono da agricultura continua a acentuar-se em algumas freguesias, originando um país cada vez mais desigual entre o rural e o urbano. Mas quando falo em freguesias e uniões de freguesias rurais ou de características rurais, falo em todas, sem exceção, onde deverão estar as que constam do mapa rural e as outras de características semelhantes que infelizmente nunca foram incluídas nesse mapa, mesmo que naturalmente para isso tenha sido permitido por diversas vezes que seriam incluídas antes da abertura do aviso de concurso que abriu em maio e teve naturalmente a fase, no dia 14 de agosto, o último dia da apresentação das candidaturas. Permita-me que rapidamente traga a esta audiência 2 pontos que me parecem importantes e oportunos, sendo da responsabilidade desta Comissão Parlamentar, mas não sendo da responsabilidade desta Comissão Parlamentar, mas tem uma grande ligação aos territórios rurais de que tenho falado. Para além do mapa rural, há a necessidade de corrigir o mapa de baixa densidade. Não se compreende que municípios como Damares tenha só e apenas, depois de uma alteração, 3 freguesias e uniões de freguesias como de baixa densidade, quando todo o Conselho é de baixa densidade, tendo a Câmara Municipal e acima tomado posições nesse sentido. 2. Há necessidade de se legislar no sentido de permitir às associações de desenvolvimento local ou grupos de ação local que possam outorgar contratos-programa com as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas e mesmo as CCDRs, entidades com responsabilidade das novas políticas regionais para a implementação de políticas de desenvolvimento local e rural integrado em cada um dos seus territórios de influência. Só a melhor opinião será a Assembleia da República a legislar por se tratar de uma lei e não de um decreto-lei. Espero que esta audiência possa ajudar a sensibilizar os senhores deputados para os problemas do mundo rural, para as desigualdades existentes na classificação de freguesias rurais, que consta do mapa rural, para os critérios de classificação sem atender às realidades de cada freguesia e união de freguesias, para a uniformização de critérios na análise das estratégias de desenvolvimento local, de modo a evitar discrepâncias para a exclusão de freguesias de características rurais, como aconteceu com os municípios de Braga e Esposende, sem justificação sustentada da proposta de decisão, e esperando que se reverta a proposta de decisão
da Autoridade de Gestão do PEPAC para evitar injustiças. Por tudo isto, e a bem do equilíbrio, do princípio de tratamento igual para situações semelhantes, peço a vossas excelências que diligenciem no sentido de se fazer justiça e solicitem a revisão do famigerado mapa rural, não só através de dados estatísticos, mas também com conhecimento do terreno e, se possível, se reveja igualmente o mapa de baixa densidade e, por último, se legisle sobre a possibilidade de celebração de contratos de programa, conforme foi referido. Agradeço naturalmente o tempo que me dispensaram e que dispensaram naturalmente ao território do Cábado, porque estou em representação do próprio território através da Associação de Desenvolvimento Local. E está comigo naturalmente um representante do Sr. Vereador Sérgio Mano da Câmara Municipal de Esposende. Estaria também o Sr. Vereador da Câmara de Braga, mas por imprevisto de última hora não posso estar presente. Poderão também testemunhar, e poderá neste caso o Sr. Vereador testemunhar, de facto, e reiterar, penso, ou melhor, comungar das mesmas preocupações que nós temos. A nossa preocupação como Associação de Desenvolvimento Local é a preocupação de todos os parceiros públicos e privados, da própria comunidade local, da população, e do melhor atento que somos todo o território, de tentarmos criar equilíbrios, porque atravessamos o país, como eu costumo dizer, do mar até à montanha, porque vamos do Parque Nacional Peneda das Gerês até ao mar, mas criarmos aqui naturalmente um território muito mais coeso e naturalmente com um desenvolvimento muito mais integrado, que é aquilo que pretendemos, porque somos um território em termos agrícolas de minifundo, e mesmo que haja uma outra exploração de maior dimensão, mas a grande maioria das explorações tem menos de 1 hectare, portanto, e o LEADER tem contribuído incondicionalmente para ajudar a dinâmica local em termos agrícolas, mas não só em termos agrícolas, como também uma atividade complementar à agricultura, como acontece com o agroturismo e como acontece naturalmente com o apoio a microempresas, onde conseguimos incentivar alguns jovens com massa crítica, quando digo com massa crítica, com estudos superiores do 2º e 3º ciclo de ensino superior, que optaram por se instalar nos meios rurais, naturalmente resultado do trabalho que os galos, que os técnicos realizaram e realizam junto das próprias populações das próprias localidades. E naturalmente, ao excluirmos estas freguesias, vamos continuar a prejudicar o território, como já o prejudicamos no PDR 2020, e como aviso, o concurso permite freguesias para além das que estão no mapa rural e permite população para além dos 200 mil habitantes, eu espero que, de facto, portanto, a proposta de decisão seja revertida e vá de encontro à nossa candidatura que foi apresentada. Muito obrigado. Vamos cumprimentar o Sr. Professor José da Mota Alves, o Sr. Vereador Sérgio Mano. É um gosto tê-los aqui. E se não me levarem a mal, eu vou corrigir só uma pequena coisa, porque o resto eu subscreveria tudo. É a parte em que nos agradece. Nós é que lhes agradecemos, porque nós estamos aqui para os representar o melhor possível a todos. E, portanto, quantos mais contributos e mais informação nos derem, é um exercício cívico que nos ajuda a ser úteis. E, portanto, nós é que agradecemos, se não se importa, distribuímos isso assim, dessa maneira. Agora, vou usar a palavra no início desta primeira ronda os dois senhores deputados do PSD, Carlos Cação e Paulo Ramalho, para efeito do que têm os microfones por vossa conta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da ATAC, o professor Mota Alves, um ilustre vilaverdense com provas dadas no setor agrícola no território do Cábado e de uma referência na luta pelo mundo rural e pela coesão territorial no nosso país. E quis o destino que no dia de aniversário da fundação do nosso Conselho Vila Verde estivéssemos na Casa da Democracia a defender o nosso território. É também uma boa forma de homenagear o nosso território e o nosso Conselho, que faz hoje 168 anos. Sr. Vereador Sérgio Mano, do município de Esposende, também ele um grande defensor do mundo rural. Embora seja vereador de uma Câmara do litoral, tem também uma forte componente agrícola. Agradecer-vos, dar-vos os parabéns pela vossa disponibilidade e pela vossa determinação em lutar pelo nosso território e lutar contra as injustiças com que nos deparamos e que são entraves ao desenvolvimento e progresso da nossa terra. No que toca à agricultura, infelizmente temos assistido a muitas injustiças, a muitos erros, a falta de apoios e de políticas de incentivo. A lista de injustiças e erros é extensa, mas o estado em que está o setor agrícola em Portugal fala por si.
Basta ver que só 4% dos agricultores têm menos de 40 anos. Isto diz muito dos problemas que temos neste setor e da forma como queremos, efetivamente, preparar o futuro. A falta de incentivos, de justiça equitativa no setor está a gerar discriminação negativa, que consideramos ser muito prejudicial para a competitividade do tecido empresarial português no setor agrícola, que está em desvantagem face a outros parceiros comunitários, nomeadamente à nossa vizinha Espanha, apesar de estarem na mesma política agrícola comum. Todos sabemos que o território português não é simétrico nem uniforme. Se pretendemos uma verdadeira coesão territorial, não podemos tratar o território de igual forma. Se tratarmos de igual o que é diferente, estaremos, obviamente, a agravar assimetrias e diferenças. Parece que em Portugal funciona um bocadinho tudo ao contrário, seja nos fundos para a agricultura, seja nos fundos até para outras atividades. A preocupação é gastar o dinheiro todo rapidamente e abandona-se a preocupação por concretizar uma verdadeira estratégia que beneficie a agricultura e o mundo rural, assegurando uma verdadeira reforma no setor agrícola. Antes de tudo, é fundamental estarmos a trabalhar em pressupostos corretos, equitativos do território. É o caso concreto do mapa rural que estamos aqui hoje a discutir. Ora, se o mapa que classifica o território está errado, ou pelo menos não está correto, se não classifica os territórios semelhantes da mesma forma, tudo que advém desse mapa rural errado não pode dar bom resultado. Não se compreende os motivos de tal proposta de decisão que deixa territórios semelhantes e vizinhos com classificações diferenciadas que ninguém consegue compreender nem aceitar. Até podíamos aceitar e acreditar que o mapa podia ter sido dimensionado com cálculos numa folha de Excel, em que os parâmetros estavam todos muito bem definidos e às vezes até por uma décima o resultado poderia ser diferente. Mas como aqui foi explicado, tenho a certeza que não haveria, se fosse o mapa em Excel, tenho a certeza que não haveria cidades classificadas como freguesias rurais, como é que é o caso de Vizela e Passos Ferreira, entre outras, e agora temos as freguesias urbanas, como aqui foi dito, da cidade da Guarda e da Trofa, que foram aprovadas na Estratégia de Desenvolvimento Local dos seus territórios. Ora, tudo isto não se compreende, e como aqui já foi dito, foi dada toda a informação ao Sr. Secretário de Estado, que se prontificou a verificar a situação. Só que o resultado foi negativo. Nenhuma freguesia identificada como mal classificada, como não rural, foi corrigida para rural. Aliada à informação prestada que na resposta que deu à ATACA, sem especificar verdadeiramente os critérios que estiveram por trás desta classificação, até para as entidades perceberem e conseguirem pronunciar-se, leva-nos a entender que ou existe um erro crasso ou estamos efetivamente perante alguma ilegalidade. É uma injustiça existir no mesmo território freguesias que são claramente rurais, mas são classificadas como não rurais, estando ainda ao lado de freguesias semelhantes que são classificadas como rurais. Isto acontece nos concelhos de Braga e Esposende, como aqui já foi dito. Desta aberração só se pode concluir que não foram tidos nem achados os argumentos apresentados pelos técnicos dos GAL, das autarquias, das CIM do Cávado. É inconcebível que se queira gerir um território sem ouvir os agentes locais, as instituições idóneas do território, que em parceria com a população conhecem perfeitamente a realidade local. Todos nós, e naturalmente eu em particular, podemos afirmar que quaisquer destes dois concelhos têm freguesias semelhantes a freguesias de Vila Verde, Barcelos, todos eles concelhos circunvizinhos no que à atividade agrícola, à área florestal, à densidade populacional, ao despovoamento e à inexistência de serviços de proximidade. Portanto, viver o setor agrícola já é muito difícil, para não dizer quase impossível, pelo menos no nosso território. Isto agrava-se num território mal classificado, em que os agricultores ainda podem beneficiar de alguma majoração nos apoios, mas o vizinho do lado, que está num território não rural, neste caso no Concelho de Braga e Esposende, já não pode obter a mesma majoração. É caso para dizer se isto estava mal, vai ficar pior. E, portanto, para concluir e perguntar ao Sr. Presidente da ATACA, perante tudo o que já explicou aqui, eu queria lhe perguntar o que estará na base destes sucessivos erros de classificação do território. O que justifica que estes erros não sejam corrigidos, mesmo depois denunciados por diferentes instituições, independentes até de cores partidárias, políticas e áreas de interesse. E se acha que o constante desmantelamento do Ministério da Agricultura e a eliminação das direções regionais de agricultura se tem prejudicado gravemente o setor agrícola em Portugal? E, por último, porque é que no PDR 2020 as verbas eram plurifundo, tínhamos as verbas do FEADER, do FEDER e do Fundo Social Europeu, e agora no Portugal 2030, onde está incluído o PEPAC, só estão disponíveis as verbas do FEADER. Muito obrigado. Obrigado. E a palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, também do PSD.
Muito boa tarde, Sr. Muito Presidente. obrigado, Sr. Deputado Carlos Cação. Peço desculpa, tínhamos esquecido de lhe agradecer a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Mota Alves e Sr. Vereador Sérgio Mano. Muito obrigado pelo assunto que nos trazem aqui. Não vou perder muito tempo, porque basicamente o essencial foi dito pelo meu colega Carlos Cação, mas há aqui duas ou três questões que eu gostava aqui de precisar em nome do PSD. A primeira questão é valorizar aquilo que foi o trabalho durante estes anos que as ações do ente local e particularmente os grupos de ação local fizeram na dinamização dos nossos territórios rurais. E quando nós falamos muito em coesão territorial e falamos muitas vezes enchendo a boca, é muito importante que nós aproveitemos os instrumentos disponíveis que de facto permitem que essa coesão territorial seja cada vez mais uma realidade e menos uma realidade esquecida. Depois dizer o seguinte, depois de ouvir o Sr. Professor Mota Alves e aqui o meu colega Carlos Cação, gostava que fosse muito claro de uma pergunta que lhe vou fazer. Ao que sei, ao que me parece, a definição de territórios rurais parte de um conjunto de regras técnicas. É uma avaliação técnica. Não estamos a falar de uma avaliação política. Ou será que estamos a falar de opções e de avaliações políticas? Gostava que fosse claro nesta matéria. Até porque, como há bocadinho também disse, e muito bem, na questão da definição de territórios de baixa densidade, passa-se exatamente a mesma coisa na vossa região. E, ao que sei, não é só na vossa região, é também em todo o país. Aliás, falando de todo o país, recentemente nós recebemos aqui nesta comissão a Federação Minha Terra. E a Federação Minha Terra, quando cá esteve, falou dessas questões, mas falou de outras questões também, entendendo que o Governo estava a desvalorizar ultimamente o papel dos grupos de ação local. E falou, inclusive, que relativamente à questão do financiamento dos grupos de ação local, de que o atual quadro comunitário de apoio era mais restritivo do que o anterior quadro, ou seja, disponibilizava menos verbas do que o anterior quadro. E nessa matéria, recordo-me perfeitamente que o Sr. Presidente da Federação Minha Terra aqui disse que estava em causa a manutenção de várias estruturas de grupos de ação local, a sua própria atividade iria ficar diminuída e disse, inclusive, que admitia que alguns grupos de ação local tivessem que fazer, inclusive, despedimentos de alguns dos seus trabalhadores. Isto é verdade ou é apenas um lamento de circunstância? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Partido Socialista. Deputada Palmira Maciel. É a Sra. Deputada Palmira Maciel, não é, que vai intervir. Faz favor, é sempre um gosto. Obrigada, Sr. Presidente. Também é para mim um gosto hoje estar aqui nesta audiência e receber conterrâneos que, embora, como disse, do Conselho de Vila Verde, também têm a vida muito no Conselho de Braga e onde também já nos cruzamos em várias atividades, nomeadamente ligadas ao mundo da agricultura e por isso dizer, sem agradecer mesmo, como disse o Sr. Presidente, nós é que temos que agradecer àqueles que vêm a esta casa trazer os problemas e por isso agradecer ao Sr. Presidente, José Mota Alves, que conheço também, como disse, há muitos anos. Esta associação tem 3 décadas, por isso 1991 foi a formação e por isso também conheço muito bem ao Sr. Vereador da Câmara de Esposende, também por estar aqui a defender e percebe-se logo porquê, porque na realidade também há freguesias do Conselho de Esposende que não foram consideradas na candidatura, assim como as freguesias do meu concelho, que é o Concelho de Braga. E dizer que não está em causa, o que nós estamos aqui neste momento e aquilo que nos vieram apresentar foi na realidade a vossa incompreensão e os constrangimentos e pelo facto da vossa candidatura não ser na realidade totalmente elegível e pela vossa candidatura não corresponder àquilo que estavam à espera que correspondesse, porque se a vossa candidatura correspondesse também aos vossos desejos, de certeza que as freguesias que hoje vêm cá reclamar também eram contempladas e os agricultores dessas freguesias seriam beneficiados. E
e por isso é evidente que todos nós temos aqui este objetivo. E por isso eu também queria salientar aqui que não se trata, não está em causa nada, nem não há aqui esta visão, porque uma candidatura não contempla um determinado número de freguesias, não se pode fazer aqui um cenário catastrófico ou até de dizer tão mal de toda a agricultura em geral. Não foi o caso, Sr. Presidente, mas mais ali os meus colegas deputados do PSD. Não está em causa mesmo a desvalorização dos grupos de ação local, porque este Governo, na realidade, tem valorizado o seu trabalho enquanto entidades de muita proximidade. Temos a certeza que são eles e que levam, conforme leva a associação que o senhor preside e que nós tanto ouvimos falar dela na área do vosso trabalho. Isto apenas se tratou, que para vocês já é evidente, é um problema com muita importância, uma candidatura que fizeram e que na realidade não contempla aquilo que vocês estavam à espera. E por isso mesmo eu também tive a oportunidade e agradeço desde já também todos os documentos que nos enviaram, porque só com estes documentos eu tinha acompanhado, isto também é um assunto que a comunicação social também já falou sobre este assunto, em especial, concretamente, os nossos jornais mais locais. E então, mas enviar-nos, na realidade, documentos que nos permite estar mais habilitados e conhecer melhor a vossa questão. E quando dizem, por exemplo, no mapa que propuseram que, no caso do Conselho de Braga e Esposende, tem freguesias do perímetro urbano que têm atividade agrícola e florestal e que não foram contempladas, sim, nós estamos de acordo. Eu conheço muito bem a Veiga de Penso, por exemplo, conheço a maior parte das freguesias do Conselho de Braga que, na realidade, não constam como freguesias rurais, mas também, e também conheço muito bem, e já agora, para aqueles que conhecem pior, não há nada como os legumes e as hortaliças vindas das maceiras de Esposende, que é um sistema de agricultura que tem as dunas como protetoras do vento e que faz com que a agricultura, com que os produtos que lá se cultivam, primeiro porque nos fornecem ou podem nos fornecer independentemente do clima durante o ano todo, e depois aquele solo arenoso que tão bom gosto dá àquilo que lá se produz. E por isso dizer que, sem dúvida que certamente haverão aqui freguesias que, feita uma nova análise, poderão entrar para esse mapa rural. E sei que o vosso trabalho está fundamentado, pena temos que na realidade ele não tivesse sido levado em consideração antes desta candidatura, mas tratou-se, como disse, de uma candidatura. E de uma candidatura que foi feita a análise e é preciso aqui ter em consideração que eu penso que não existe nada de política nesta decisão, existe isto, apenas está aqui em causa, está aqui em causa regras técnicas e isto foi uma apreciação técnica. Estas candidaturas foram apreciadas por técnicos e esses técnicos enviaram o resultado da candidatura que nós também temos connosco e tivemos a oportunidade de avaliar e onde eu não concordo com o facto de dizer que não está lá na candidatura dito porque é que essas freguesias não foram contempladas. Está. E a razão de estar é que a própria ATACA, ao fazer, e bem, a sua resposta às razões da não inclusão daquelas freguesias, faz com muito bem desenvolvido também a resposta em audiência, por isso, dos interessados, que está neste momento a ser analisada. Está a ser analisada. E peço então a minha pergunta que ficará para o fim para responder é se é verdade ou não que a candidatura ainda está a ser, que as vossas respostas que nos enviaram estão ou não a ser ainda, claro que estão a ser ainda avaliadas para nova informação sobre a aprovação ou não. E por isso mesmo, e eu não vi isso por mais lado nenhum, a não ser, como disse, pelo documento que nos enviaram. O documento apenas está datado de
ainda muito recente, é um documento com uma data muito recente, o que quer dizer, porque tinham que apresentar esse direito de audiência até ao dia 13 de outubro, e por isso temos a certeza, depois de ler as vossas informações, de que na realidade ainda não está decidido. E não está decidido, e nós estamos aqui precisamente para ouvir, estudar os processos e, como disse, estar atentos às vossas dificuldades e mais, estamos até conscientes que na análise com mais pormenor, depois de ver toda esta explicação, e cá está, confiando na avaliação técnica, isto possa ser ou não alterado. Porque, como disse, lendo, por exemplo, nos factos que vocês colocam aqui, é mesmo a ATACA que diz que vem a justificação, que eles dão a justificação. Eles dizem, por exemplo, o território não coincide com o território de intervenção aprovado no PDR 2020, uma vez que são adicionadas 45 novas freguesias, das quais 29 freguesias rurais, num total de 154 freguesias dos concelhos, e depois fala até aqui no número de habitantes e nos constrangimentos que levam a que estas freguesias sejam classificadas como rurais. Tem que concluir, Sr. Deputado. E por isso, o que é que fez a ATACA? Muito bem, defende-se, agora sim, apresentando uma série de argumentos para ver essas freguesias colocadas e ser objeto de, agora sim, na reapreciação, serem consideradas. E por isso mesmo, nós também, em conclusão final, eu só queria também, que o Sr. Presidente já me chamou a atenção, dizer que estamos, como disse, também com algumas esperanças na nova análise, com estes argumentos todos que vimos que estavam aqui muito bem elencados. Também vemos que sim, que depois disto tudo, há a necessidade de alterar e retificar o mapa rural e de baixa densidade, conforme já aqui disse, e é até um bom desafio para a Associação Nacional de Municípios Portugueses, juntamente com o Governo, repensar o traçar de um novo mapa, que, segundo dizem, possa vir combater algumas injustiças, mas também o mapa, eu estive a ver, e a classificação das freguesias já vem de 2013. Tem mesmo que concluir. Muito bem. Nestes 10 anos que já passaram, também poderá vir a prejudicar outras freguesias que, entretanto, passaram de menos rurais para mais urbanas. E, por isso, agradecer mais uma vez e muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da ATACA, a Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem. Muito obrigado por virem aqui hoje trazer-nos mais uma incompetência política e técnica do Ministério da Agricultura, que até, pelos vistos, o Partido Socialista concorda com essa incompetência técnica e política. De facto, é mais uma associação do mundo rural que vem aqui à nossa Comissão, à Comissão de Agricultura, trazer um lamento fundamentado daquilo que devia acontecer no setor primário e no respaldo político que este devia ter no nosso país e não tem. Queria também saudar os serviços e esta Assembleia por terem conseguido responder em 8 dias ao vosso pedido de audição e, de facto, demonstra que nesta Comissão nós trabalhamos e estamos sempre prontos a ouvir as forças vivas do nosso território. A vossa associação tem já 30 anos, é uma associação muito bem implementada na zona do Alto Cávedo, que pretende fazer uma verdadeira estratégia para o desenvolvimento rural integrado, face a um enorme adormecimento e uma perda de identidade que o meio rural atravessava na região na altura em que foram fundados. Eu gostava de vos perguntar como é que fazem o balanço destes 30 anos de atividade e se de facto viram progredir esta identidade e este desenvolvimento rural da vossa região, face, nomeadamente, ao acentuado êxodo que se sente na região. Quanto ao assunto que nos trouxeram aqui hoje, bem, Sr. Presidente, a sua explanação inicial foi tão aprofundada
e tão clara que, de facto, restam-me poucas perguntas a fazer. O que aconteceu é que, numa fase de preparação do PRODER, foi aprovado um mapa pelo GPP, um mapa rural, que englobava freguesias de características rurais do continente, e após a publicação do mapa verificou-se a existência de freguesias urbanas, algumas cidades classificadas como rurais e freguesias com características aprofundadamente rurais que não foram assim classificadas. Isto obviamente criou uma enorme injustiça, nomeadamente no acesso destas freguesias às candidaturas e às medidas que só se destinavam, às medidas de apoio do PRODER, que só se destinavam às freguesias classificadas como rurais e, portanto, isto deixou uma muito má memória de grande injustiça até entre freguesias vizinhas e entre vizinhos de propriedades. Neste sentido, a ATACA reuniu tanto com o secretário de Estado anterior da Agricultura como com o atual secretário de Estado e técnicos do GPP, portanto há aqui uma componente política de membros do Governo e uma componente técnica do GPP, onde os senhores apresentaram em 2022 e já durante este ano esta vossa reivindicação e ela não foi atendida. Portanto, a pergunta que eu tenho a fazer hoje aqui perante o Grupo Parlamentar do PS que concordou com as vossas reivindicações e perante a vossa associação é como é que podem explicar que estamos no último trimestre de 2023 e depois de toda a documentação tramitada, depois de todas as reuniões havidas com o membro do Governo, nomeadamente com o Secretário de Estado da Agricultura. Chegamos agora ao último trimestre de 2023 e têm que enviar uma solicitação à Assembleia da República, no fundo, para vir também trazer estes lamentos que deviam, sim, já ter sido atendidos pelo Governo, que incompetentemente não sanou estas injustiças. Da minha parte, fico-me por esta pergunta. Agradeço que responda também com um sentido de esperança, se de facto tem neste momento alguma esperança de que esta vossa reivindicação possa ser minimamente atendida para que as populações locais possam finalmente ter acesso às medidas e aos avisos que tanto são necessários no nosso território para a agricultura de subsistência, para a agricultura média e para podermos fixar nos territórios cada vez mais desertificados as populações que tanto precisamos e que tanto são bandeira de algumas forças políticas em atos eleitorais, mas que depois, malogradamente, rapidamente se esquecem das mesmas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra os representantes da audiência da Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem. Quer o Sr. Vereador intervir? É? Sim. Tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço novamente esta recepção, assim como aos senhores deputados, aqui por dar oportunidade à ATACA e nós, por arrasto, que tínhamos de estar cá presente, porque quem está no território é que sabe a barbaridade deste erro grosseiro, técnico ou político, mas a verdade é que é um erro. E eu vou falar só do meu concelho e temos 3 freguesias que foram consideradas no mapa rural, sendo uma delas a Vila de Forjães, que tem um setor secundário fortíssimo, tem a produção de vinhos, temos lá um produtor de vinhos, a Quinta de Curvos, que produz o vinho de Curvos, mas essencialmente o setor mais forte é o secundário. E depois temos Fonte Boa e Rio Tinto, que é uma freguesia extremamente rural. O setor principal é a agricultura, é um setor, é um tecido humano envelhecido, que vive de microagricultura, que tem pouca população e não está no mapa rural. Só pode ser um erro, quer dizer, não há volta a dar, isto tem que ser corrigido, porque isto é um erro claro e não faz sentido. Então, Esposende tem uma gastronomia fabulosa, que vive do peixe dos nossos pescadores e dos hortícolas dos nossos agricultores, provenientes destas freguesias. Grande parte delas não estão no mapa, mas o caso de Fonte Boa Rio Tinto, o caso de Gemeses, que o setor primário tem enraizado, que no fundo somos conhecidos por isso, não está no mapa. E temos outras, e bem, mais 3, que não têm critérios tão bons para pertencer a este mapa do que estas que ficaram de fora. E depois, ao lado, em Barcelos, temos freguesias que o setor agrícola
não existe, ou é reduzido, e está no mapa. Ou seja, há aqui uma incongruência tremenda, que eu peço, enquanto, digamos, que nasci, vivi, conheço o território como a minha palma das mãos, corrijam este erro, porque bom, vai ser ridículo se este mapa anda para a frente. Aliás, no fundo, é pôr aqui alguma justiça e coerência no mapa. Depois, pegando um bocadinho nas palavras do engenheiro Carlos Cação, eu se calhar vou fazer aqui um trocadilho, são territórios diferentes, com respostas diferentes, mas erradas, ao contrário. Ou seja, vocês puseram no mapa territórios que até era admissível não estarem e aqueles que deveriam estar, não estão. Vocês? Sim. Sim, mas houve agora, houve inclusão de novas freguesias, e o Sr. Presidente da ATACA vai dizer isso, houve freguesias que não estavam e foram incluídas, mas estas não. Estas não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, de uma forma muito telegráfica, responder às questões colocadas pelos senhores deputados, se assim for permitido. O Sr. engenheiro Carlos Cação perguntava-me o que é que eu entendia sobre os desaparecimentos das direções regionais de Agricultura e Pescas. Eu posso dizer rapidamente a minha opinião e também, naturalmente, a representação da instituição e também como agricultor e aquilo que eu sinto, o pulsar do próprio território. Portanto, e Conchonceses tem algumas organizações ligadas ao setor agrícola e ligadas ao setor florestal. As direções regionais de Agricultura, bem como também o Ministério da Agricultura, há uns anos esta parte tem sido esvaziado dos seus técnicos. Um erro, na minha opinião, muito grande, gravíssimo, porque os agricultores deixaram, e o mundo rural deixou de ter o apoio técnico, os campos de experimentação, portanto, e outras naturalmente áreas que o Ministério da Agricultura, através das direções regionais, prestavam aos agricultores, e naturalmente deixou de existir. Naturalmente que o desaparecimento das direções regionais e a incorporação das CCDRs, eu também me interrogo, portanto, se de facto as CCDRs, sejam elas quais forem, as de norte até ao Algarve, estão neste momento preparadas para receber, portanto, esta competência ligada ao setor agrícola e ligada ao setor do usamento rural. Eu tenho naturalmente muitas dúvidas sobre naturalmente essa disponibilidade para darmos uma nova roupagem àquilo que se foi perdendo em relação, portanto, ao usamento rural e à agricultura. Eu penso que há a necessidade de criar um serviço idêntico ao que existia no passado, naturalmente poderá ter uma filosofia diferente, naturalmente diretrizes diferentes, que é a extensão rural. A extensão rural foi um serviço extremamente importante no país, que se perdeu, naturalmente, que os GAL hoje fazem um bocado esse trabalho, os grupos de ação local fazem um bocado hoje esse trabalho de extensionismo rural, não fazem apenas apoio à agricultura, mas quando apoiam o agroturismo, quando incentivam um agricultor a entrar em novas áreas de produção, e muitas vezes produções e cultivares ou portanto, variedades são novas no território, ou recuperação de algumas variedades que estão quase em extinções, seja da área vegetal, seja da área animal, naturalmente não estão a fazer mais do que trabalho de extensão rural. E há um bocado o Sr. Deputado Paulo Ramalho perguntava-me em relação às verbas. Naturalmente que o GAL tem uma redução substancial de verbas entre o PDR, que vai ser o PEPAC. Eu posso dizer que no FEDER, no anterior quadro, os GAL tinham 220 milhões de euros, depois acrescidos mais 54 milhões no período de transição, atualmente tem 150 milhões para o PEPAC, portanto há aqui uma redução de cerca de 40% de verbas, o que isto limita, porque 25% destas verbas são destinadas ao funcionamento, naturalmente com esta redução, e há um bocado também me perguntava se vai haver possíveis despedimentos em alguns GAL. Sim, eu acredito que alguns GAL não vão conseguir suportar toda a equipe técnica que têm, e naturalmente se houver despedimento, os técnicos passarão a ser técnicos de gabinete e muito menos técnicos de terreno, no contacto permanente, e isso eu penso que é importantíssimo, contacto permanente com a comunidade local, com os agricultores, e não só com os agricultores, com os IPSS, com os pequenos investidores, com as microempresas rurais, com o setor florestal, porque é uma competência que também vamos passar a ter, não sabe ainda muito bem
qual, mas sabemos que também nos vai, naturalmente, vamos ter sob a nossa responsabilidade essa competência, portanto, e os GAL, naturalmente, devem ter um papel muito mais de terreno, no contacto direto com a população, do que propriamente técnicos de gabinete. Portanto, e os GAL existem para isso, e nestes 30 anos, há um bocado perguntavam o que é que foi feito nestes 30 anos. Eu poderei garantir, porque estou desde a primeira hora no líder, desde 1991, e também já fui autarca. Posso dizer que se não fossem os grupos de ação local, naturalmente o mundo rural hoje seria completamente diferente em muitos territórios e muitos concelhos do que são. Portanto, todos nós, sem partidarismos, sem políticas ou politiquices, se me permitem, acho que os GAL tiveram um papel importantíssimo, e eu espero que um dia alguém faça esse estudo, no desenvolvimento rural integrado e, naturalmente, na fixação de algumas pessoas, na manutenção de alguma economia ou microeconomia rural, na criação de alguns serviços de proximidade e, naturalmente, nas cumplicidades que se criam entre os técnicos e os agricultores, que é extremamente importante para mantermos vida nas freguesias rurais. Porque se assim não for feito, e vou dizer uma coisa que se calhar poderão discordar e discordam de mim, mas eu estou convencido que muitas freguesias dentro de 20 anos não têm uma única pessoa lá a viver. Porque quando chega uma freguesia, a última pessoa, a pessoa mais nova que lá reside tem mais de 60 anos, e eu pergunto, daqui a 20 anos são 80 e muitos anos. Quantas pessoas ainda lá estão a viver? Será que estão em lares de terceira idade? Ou mantêm-se nessas freguesias? Isto é uma reflexão que todos nós, todos os portugueses, todas as instituições devem naturalmente fazer e olhar naturalmente como é que se pode, e não é com estas mínguas de 150 milhões, desculpem este termo, mínguas de 150 milhões, que se pode fazer um trabalho de facto que movimente, que altere este cenário que temos portanto, do mundo rural que temos, e que todos nós, porque eu também sou um residente no mundo rural, sou natural e residente numa freguesia rural, e sou também agricultor, como já referi, portanto sinto todos os dias o pulsar, não por mim, mas por contacto direto e diário com os agricultores do meu território. Não é apenas do meu concelho, mas quando digo território, que abrange naturalmente os seus municípios, e quando falam que há freguesias classificadas como rurais e outras semelhantes, ou se calhar ainda mais rurais que as classificadas como rurais, não estão no mapa rural, eu fico sempre com uma grande mágoa, fico com mágoa porque se estivesse a viver nessa freguesia e se quisesse investir não pudesse porque estava coartado dessa possibilidade, interrogava-me quem é que de facto decide em relação a esta matéria, porque é que não revêem aquilo que está errado e não corrigem naturalmente os erros que já estão identificados e que foram naturalmente já alertados, quem tem naturalmente o direito de alertar para essas situações. Portanto, em relação às verbas, penso que há necessidade, naturalmente, de serem revistas, de serem reforçadas. Em relação ao monofundo ou plurifundo, como botou o Sr. Deputado, o Engenheiro Carlos Cação, nós no PDR tivemos plurifundo, FEDER, Fundo Social Europeu. Neste momento, no que está no PEPAC, temos apenas em nossa estratégia verbas do FEDER, portanto, do setor agrícola, do segundo pilar. Portanto, porque deixámos de ter, naturalmente, e quando falava um bocado nos contratos de programa, temos de ter consciência do seguinte, é quem vai gerir essas verbas, muitas delas vão ser as CIM e as áreas metropolitanas. Se houvermos possibilidade de estabelecer contratos de programa, que neste momento a lei não o permite, naturalmente tem possibilidade de estabelecermos contratos de programa. Não é o caso da ATAC, todos os GAL com os CIM, e naturalmente desenvolver aquilo que se fazia com o SI2E ou com mais coeso, que eram verbas do Fundo Social Europeu com mais coeso, verbas do SI2E que eram verbas do FEDER. Mas se não houver essa possibilidade, naturalmente, dificilmente, só com contratação de prestação de serviço e só prestação de serviço, é que poderemos naturalmente desenvolver algum trabalho. Portanto, e isto é importante, de facto, também refletirmos, todos nós, os seus deputados, seja de que partido forem, sobre esta área, naturalmente, de intervenção e olhar, de facto, para este desequilíbrio que o país tem e ver como é que nós conseguimos equilibrar o país, como é que nós conseguimos manter vida e vida humanizada, não é vida só vegetal ou animal, mas vida humanizada em muitas das nossas aldeias, porque naturalmente se assim não procedermos, deixamos de ter vida humanizada, quando deixarmos de ter vida humanizada, muitas das nossas aldeias passarão a ser um amontoado de matos, de silvas e de gestas, e penso que, como eu, todos se calhar pensarão é que não é de facto isso que queremos para este Portugal, que deve ser mais coeso. A Sra. Palmira Maciel perguntava em relação à candidatura. A candidatura está neste momento em fase de reanálise.
Nós, no dia 13, apresentámos naturalmente o nosso contraditório. Não sei se está analisada já ou não, se está decidida, eu penso que ainda não. E, portanto, eu agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente ter concedido esta audiência nesta data, porque ainda é antes da análise final, ou melhor, antes de nós recebermos a análise final. Naturalmente, depois de recebermos a análise final, só nos resta, portanto, o recurso hierárquico para a Sra. Ministra, ou então depois ir para os tribunais em relação à decisão, e se calhar se formos para os tribunais até podemos pedir a anulação do concurso, o que não queremos fazer de forma alguma, porque o concurso, tem alguns erros, mas isso não vou entrar nessa matéria, não vou analisar o concurso, passou o concurso, foi naturalmente aceito por todos, o concurso, todos os galos apresentaram as suas candidaturas, portanto, deram naturalmente por aceito, portanto, a forma, o formato do concurso conforme está, mas temos direito a esse recurso, porque discordo completamente, primeiro, das promessas que fomos tendo durante diversos governos, não é apenas deste governo, diversos governos, de que o mapa rural teria sido alterado, ou um período em que nós pressionamos para ser alterado em relação a Barcelos, como disse, em relação a Esposende, em relação a Braga, só foi alterado em relação a Barcelos. Não vão perguntar, por favor, porquê, porque poderei dizê-lo no corredor, aqui não. Mas se olharmos para a composição, se calhar, dos municípios, podemos aí tirar alguma conclusão, se assim quisermos fazer esse exercício, mas é um exercício mental que pode estar naturalmente errado da minha parte, pode estar errado, está assim, pode estar completamente errado da minha parte e peço desculpa, naturalmente, se esta minha leitura estiver errada. As minhas desculpas, naturalmente, a todos os municípios, a quem naturalmente intervém nesta matéria. Mas quando eu vejo freguesias vizinhas entre, por exemplo, Barcelos e Braga, ou entre Barcelos e Esposende, semelhantes em tudo, tanto naturalmente no despovoamento, como na atividade económica, como na área sociológica, como na área naturalmente nas áreas sociais. Porque é como as foram classificadas, outras não foram classificadas. Naturalmente podem dizer que os critérios da OCDE foram aplicados, o INE foram aplicados. Eu pergunto e interrogo-me, eu sou agricultor e não tenho uma área tão pequena, para mim são 8 hectares e meio, cerca de 8 hectares. Eu, por exemplo, e digo isto porque já o disse noutros sítios públicos e digo aqui, eu, por exemplo, nos censos agrícolas devia ter sido uma das pessoas inquiridas e ninguém me foi ouvir se eu tinha... Que área tinha agrícola, o que é que estava a produzir, nada, absolutamente nada. Admito que se fosse um agricultor de 100 metros quadrados, que não fosse inquirido, mas de 8 hectares e meio, naturalmente tinha a obrigação de ser inquirido por um telefonema pessoalmente e saber o que é que eu produzia, o que é que eu tinha na terra, se estava ou não a ser cultivada. Portanto, isto demonstra de facto que muitas vezes a estatística é o que é, são os dados que são, e às vezes um olhar diferenciador sobre o território, para além naturalmente da estatística, é extremamente importante. E tem que concluir. Concluo já, muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir e dizer o seguinte, admito que o GPP tenha como base os critérios da OCDE e tenha como base, naturalmente, toda a informação estatística fornecida pelo INE, naturalmente, por outros serviços para além do INE. Mas, claro, com este olhar diferenciador em relação aos territórios, podemos dizer, há aqui alguma coisa errada. E tão errada como sinto que no estudo que eu vos enviei, poderão notar, há uma freguesia que é de Campos Gerês, tinha 17 trabalhadores agrícolas e passou... Portanto, entre 2009 para 2019 para 54, quando nós sabemos que 17 tem apenas 9. Como é que neste momento, em termos estatísticos, aparecem 54? Eu interrogo-me como é que isso é possível, porque é uma freguesia que eu conheço quase tão bem como a minha palma das mãos, conheço as pessoas quase todas pelo nome e sei quem é que está ligado à agricultura, não está ligado à agricultura. Mas em termos estatísticos há de facto esta discrepância, e esta discrepância, se calhar numa leitura, numa análise, na aplicação dos critérios que são estatísticos, podem-nos, de facto, depois levar à aplicação de decisões naturalmente erradas. É isso que também queremos, portanto, que se possa evitar e que esta situação em relação aos nossos territórios e toda a diligência que possa ser feita por parte de vossas excelências, eu espero que possa reverter naturalmente a decisão da autoridade de gestão e que essa reversão seja a favor dos territórios rurais, seja a favor naturalmente das freguesias rurais, dos concelhos de Braga e de Esposende, que naturalmente poderão acontecer com outras freguesias semelhantes a nível nacional. Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Presidente e ao Sr. Vereador pelo facto de terem estado aqui hoje connosco nesta audiência a expor este assunto. Eu estou certo e garantidamente que todas as senhoras e senhores deputados ficam agora mais conhecedores, munidos de mais informação, para com os instrumentos que têm ao seu alcance tomarem as devidas diligências no sentido que lhes aprover, e é assim que funciona a Assembleia da República, é assim que me orgulho de presidir esta Comissão, é este o nosso propósito e quero-vos dizer que estamos sempre ao vosso dispor e são sempre bem-vindos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Boa tarde e uma boa viagem de regresso. Muito obrigado. Agora, se me permite, naturalmente, os agradecimentos ao Sr. Presidente e reiterar o que disse de início, portanto,
pela concessão desta audiência neste prazo tão curto e, naturalmente, aos senhores deputados também pelas questões que levantarem. Espero que os esclarecimentos tenham sido suficientes para podermos interiorizar também destas necessidades que são nossas, são vossas, são do país. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço aos senhores e senhores deputados que ninguém saia, porque precisamos tomar aqui uma deliberação e não podemos perder o quórum. Muito obrigado, senhores deputados.